tema deste evento é acorrentados jamais. Deus não nos quer acorrentados. Deus não nos libertou para vivermos presos. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que fôssemos presas de Satanás. O que vem para matar, roubar e destruir é o inimigo das nossas almas. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E por que muitas pessoas no meio da igreja, com anos e anos e anos de conversão, ainda não têm a vida abundante prometido pelo Senhor? O Senhor é bom, Ele promete para aqueles que buscam primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Ele promete acrescentar tudo o que precisamos. Buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo será acrescentado. E quando Ele fala isso, Ele fala de alimento, de vestiário, de casa, coisas básicas. Também o Senhor nos fala no Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Então há no coração de Deus um desejo de satisfazer os desejos do meu coração. E desejo do coração é muito mais do que necessidade básica. Desejo do coração é um plus, é algo além do básico. E a palavra diz mais, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, muito mais do que o homem pensa, do que o homem deseja, do que o homem imagina, Deus tem para dar. Quando amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Ele promete uma surpresa espetacular para cada um de nós. Isso tudo é promessa de Deus. E na palavra de Deus, Ele tem zelo pelo cumprimento da promessa dEle. Tem um texto que eu faço pregação em cima dele, já tem vídeos meus no YouTube, é segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz que quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim. Porquanto por ele também um amém, para a glória dele, por nosso intermédio, tudo que ele promete, ele diz amém, para que aconteça, porque quando acontece, ele é glorificado pelo bem que nos acontece. Então ele tem promessas, ele diz sim, amém para elas, e Ele quer que elas se cumpram, e o desejo dele é nos abençoar. E a Bíblia nos ensina que Ele não está com a mão encolhida, com as mãos encolhidas, nem os ouvidos fechados. Mas, toda vez que você encontrar um mas na palavra de Deus, abre os teus olhos. Mas a vossa iniquidade ou as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. De outra feita, você vai encontrar na palavra escrito, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres, é condicional. O se é uma condição. E de outra feita, você vai encontrar Provérbios 28, dizendo, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E o Salmo 81, versículos 12 em diante, Deus diz, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto lhe abateria o inimigo. E eu o saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Vários textos bíblicos mostram a vontade de Deus de abençoar e a impossibilidade dele de abençoar, porque algo impede que essa bênção seja liberada. E as bênçãos estão aprovisionadas nas regiões celestiais, que é o mundo espiritual, desde antes da fundação do mundo. Antes dele formar o homem, ele aprovisionou bênçãos, ele fez depósito de bênçãos no mundo espiritual. E aí, a pergunta é, por que o inimigo continua matando, roubando e destruindo? Por que apesar da cruz, e na cruz ele foi despojado, exposto ao desprezo, Jesus triunfou dele na cruz? Por que ainda vemos em nossa vida morte, roubo, destruição, perdas? Por que ainda vemos famílias cristãs sepultando filhos, quando filhos é que tinha que sepultar os pais? É a ordem natural das coisas. E aí passamos muito tempo da nossa vida brigando com as maldições, achando que estávamos brigando com o diabo. Maldição é uma palavra que até não gostamos dela,
Por isso que quando eu prego sobre bênçãos e maldições, eu falo legados geracionais. Os meus vídeos são heranças espirituais, legados geracionais. Eu substituo a palavra maldição para não deixar os crentes assustados. Para não impedir que um cristão, que um pastor vá lá ouvir, escutar. Porque senão ele vai dizer, mas eu não tenho maldição. E aí, tem um vídeo meu chamado Quebrando Paradigmas sobre heranças espirituais. 3 vídeos no YouTube, no meu canal. Lá eu falo exaustivamente sobre herança, no fim oro para a renúncia das heranças. Mas tem uma frase que tem nesse assunto que é muito importante que saibamos. Maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Então, para resolvermos alguma coisa, não adianta tratar os sintomas, os efeitos. Nós temos que tratar as causas. É muito fácil falar de sintomas em tempos pós-Covid, ou ainda um resíduo de Covid. Quais os sintomas? Uma respiração difícil, paladar prejudicado, olfato prejudicado. Mas isso não é o Covid, são sintomas de Covid. O Covid é um vírus que se aloja no corpo humano, reduzindo a imunidade, atacando como um corpo estranho as defesas do organismo e matando pessoas. Não adianta você tomar remédio para resolver paladar. Chegar no médico e falar, doutor, eu quero um remédio para sentir o gosto da comida de novo. Isso é só um sintoma. Não adianta você chegar no médico e falar, doutor, eu quero um remédio para sentir o cheiro de novo. Isso é só um sintoma. E quando atacamos os sintomas e não atacamos a causa, não resolvemos o problema. Maldição sem causa não se cumpre. Então, famílias, perdas financeiras, sucessivas perdas financeiras. Aí começa a brigar com um demônio roubador. Eu bato, eu arrebento, eu boto para correr. Não resolve. Famílias vivendo históricos de promiscuidade, filhos confusos na sua vida sexual, meninas indo para a prostituição, homens adulterando, deixando suas casas, presos na pornografia da internet. E aí eu vou guiar, eu repreendo o espírito de prostituição, eu repreendo. Queridos, não funciona. Não funciona. E aí fica recorrente, vai, faz uma reunião de quebra de maldição, quebra, e não quebra nada, e a maldição é que quebra a gente. E faz outra reunião e quebra, e não quebra nada, e a maldição é que quebra a gente. Então, de tudo que Deus me ensinou, o que eu vou compartilhar com você aqui, resumidamente, é uma chave espiritual. É uma chave, e estávamos falando de chave ainda há pouco. Chave é um objeto pequeno, que entra num quadrado chamado fechadura, ou num redondo chamado fechadura. Lá tem um arcabouço de dentes que encaixa na chave, e quando o encaixe é perfeito, faz clique, e a porta se abre. E quando a porta se abre, você adentra num lugar enorme, amplo como esse aqui, cheio de cadeiras, ar-condicionado, iluminação excelente, som maravilhoso. Mas foi uma chave que te permitiu entrar aqui. Foi só uma chave. E não é qualquer chave, é uma chave determinada, específica, que encaixa perfeitamente no orifício da fechadura. E assim são as chaves espirituais, são os tesouros escondidos. São chaves que nos dão o entendimento imediato de uma rema ou de um rema de Deus. E de repente você consegue enxergar tudo que se correlaciona com aquele assunto. Começa a iluminar na Bíblia tudo aquilo que é correspondente. E nós começamos a ver um agir diferenciado de Deus, porque aí vamos tratar com o remédio certo, do jeito certo. Primeiro, deixa eu dizer algo para você. O mundo espiritual não é místico. O mundo espiritual é tratado misticamente por pessoas que não compreendem a realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual é legal. De legal? Não. De leis. O mundo espiritual funciona dentro de leis espirituais. Leis espirituais.
E uma das leis espirituais é essa. Maldição sem causa não se cumpre. Maldição é um ato de Deus. Maldição não é um ato do diabo, como as pessoas pensam. Maldição é um ato de Deus. Ele permite que o diabo trabalhe. Você se lembra do livro de Jó? O diabo pede permissão a Deus para trabalhar. O diabo chega diante de Deus e reivindica o direito de fazer o mal, porque uma lei foi infringida. Ele reivindica o direito de tocar naquilo que nos pertence, na nossa vida, nos nossos descendentes, porque nós abrimos uma porta para ele. Tem outra lei espiritual que é importante eu falar dela muito rapidamente para você. No mundo espiritual, o governo é de Deus. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, o mundo natural, o mundo material, deu-a ele aos filhos dos homens. O que significa isso? O mundo espiritual tem o governo de Deus. Mesmo Satanás habitando no mundo espiritual, porque é um espírito, mesmo a luta não sendo contra a carne e o sangue no mundo espiritual, mesmo havendo principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade no mundo espiritual, o governo é de Deus. Nada acontece no mundo espiritual sem a permissão dele. Nada. Absolutamente nada. E no mundo natural? O governo é do homem. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, deu a ele aos filhos dos homens. Algumas pessoas pensam, mas isso não é certo. Porque tem um salmo, que é o 24, que fala que a terra, a sua plenitude, todos os que nela habitam, são do Senhor. A terra, tudo que ela contém, e todos os que habitam nela são do Senhor. Como é que é do homem? Quando eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, conceitos jurídicos facilitam o entendimento dos mistérios da palavra, porque eles são legais, eles não são místicos. Direito de propriedade é diferente do direito de domínio. O instituto jurídico de propriedade é um, o instituto jurídico de domínio é outro. O proprietário tem o registro de imóveis, tem a escritura, vende, derruba, constrói outro prédio, faz o que ele quer. Mas ele pode colocar outra pessoa para morar ali e dominar. Vamos imaginar que esse lugar não fosse de propriedade deste ministério, fosse um imóvel alugado. O registro de imóveis, a escritura estaria em nome do proprietário. Mas havendo um contrato de locação, a permissão do proprietário para que a igreja ocupe esse prédio faz com que a igreja tenha o direito de domínio. A igreja escolhe quem entra, quem convida para pregar, que dia que é o culto, que horas que acende a luz, qual é o instrumento que vai ser tocado hoje, que volume terá o som, aonde ficarão assentadas as crianças, qual é o ministério que vai funcionar neste dia. A igreja tem o domínio. Depois que Deus fez o mundo natural, Gênesis 1, 26, ele entrega o domínio para o homem. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Sobre os animais que voam, nadam, rastejam, selváticos, domésticos, sobre toda a terra, está escrito sobre toda a terra. O domínio do homem, então, foi dado por Deus para o mundo natural, para a terra. Os céus são os céus do Senhor, mundo espiritual, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Por isso que o homem pode abrir portas para a luz ou abrir portas para as trevas. Por isso está escrito que Deus fala para o homem no começo dos tempos: o pecado jaz à porta, te cumpre dominá-lo.
E lá no final da Bíblia, em Apocalipse, Jesus bate a porta e diz: se você abrir, eu vou entrar. Se. Então eu abro portas para as trevas ou para a luz. Trevas e luz habitam no mundo espiritual. E eu, no mundo natural, tenho a chave que abre a porta para o mundo espiritual. Eu escolho o que vai entrar no mundo natural. E eu escolho o que vai entrar no mundo natural para administrar a minha vida. Imagine uma bola de aniversário, dessas que enfeitam os salões de crianças de festa. Imagine lá dentro um bonequinho, e esse bonequinho é você. Imagine bonecos transparentes juntos com você, de silicone. São os anjos do Senhor estão ao redor. Redor é perto. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem, os livre e os guarda. E Satanás está ao derredor, mais longe. Satanás está do lado de fora. Satanás não tem acesso no mundo natural se o homem não abrir a porta. Deixa eu aproveitar e ensinar algo para você. Os anjos têm. Os anjos têm acesso ao mundo natural mesmo sem o homem chamar. E mais, tem anjos guardando pessoas que estão vivendo no erro, no pecado, na perdição. Mas que pela onisciência de Deus, Ele já viu lá na frente a salvação desse homem. Ele sabe que esse homem vai ser salvo. Por isso que está escrito que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que temem e guardam, mas também está escrito que eles estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Não herdaram ainda. Aí você escuta aquelas histórias malucas. O rapaz está no meio do tráfico, todo errado. O opositor dele dá um tiro na testa dele e a bala não sai. Ele vai dar o testemunho. Eu não sei porque a bala não saiu. Porque o anjo pôs a mão. O outro capota o carro, cai de uma ribanceira, se arrebenta todo. Eu não sei porque eu saí sem nenhum arranhão. Porque os anjos do Senhor cuidam daqueles que serão salvos. Deus já sabe, Deus já sabe. Pode aplaudir, pode aplaudir. Os anjos, sim, eles quebram essa barreira, ultrapassam essa barreira entre o mundo natural e o mundo espiritual. Mas os demônios só quando são chamados, só quando o homem abre a porta e convida para entrar. Quem abre a porta, abre pelo lado de dentro. O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Eis que estou à porta e bato, se você entrar, eu cearei, entrarei na sua casa. A casa é família. Então, o mundo espiritual da luz ou das trevas, porque Deus é Espírito, Pai, Espírito, Filho é Espírito, anjos são Espíritos e demônios são Espíritos também. Eles têm que passar por uma determinada porta para entrar. Para a entrada da luz, o homem precisa abrir a porta para entregar a vida para Jesus, você sabe disso. Mas quando ele abre as portas para Satanás e abre pelo pecado, Satanás não só entra com força para matar, roubar e destruir, mas ele chega diante de Deus e reivindica o direito do cumprimento da lei. Reivindica o direito do cumprimento da lei. Eu quero te falar de duas leis. Tem a lei da responsabilidade e tem a lei da herança. A lei da responsabilidade, ela está grafada, escrita em Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A lei da herança está grafada, escrita nos 10 mandamentos. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. A lei da responsabilidade, quando transgredida, gera como resposta do mundo espiritual a morte. O salário do pecado é a morte. E morte é a separação de Deus. Morte não é ficar num caixão de mãozinha cruzada, cheia de flores. Morte é a separação de Deus. O salário do pecado é a morte, se não se arrepender. Se não cancelar o pecado pelo arrependimento, arrependei-vos e convertei-vos.
para serem cancelados os vossos pecados. Se não houver arrependimento, se o homem morrer nos seus pecados, ele vai ter a morte eterna. A primeira morte todos nós teremos, todos. A primeira morte é essa que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Mas a Bíblia fala em Apocalipse 21 do dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? A segunda morte é que na ressurreição dos mortos, os que morreram com o Senhor vão ganhar um novo corpo, viver eternamente com Deus. E os que não receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas vão ressuscitar com o corpo que eles têm, corroído de vermes, todos arrebentados, e vão viver para sempre um horror eterno. É o dano da segunda morte. Separação eterna de Deus, eternamente condenados. E você sabe que existem dois mundos preparados para a eternidade. É junto com Deus ou no inferno. Então o dano da segunda morte é o inferno. Todos nós vamos descascar um dia, o nosso corpo vai voltar para o pó. Todos. Hoje mesmo eu estava brincando no trânsito, vindo ali com o motorista que foi nos buscar. Cadê o casal que foi nos buscar lá em Araçatuba? Cadê? Queridos, eu estou em falta com vocês. Porque vocês estavam no saguão do hotel, eu subi para o quarto. Eu pensei que quando eu descesse do quarto, vocês ainda estariam lá para eu agradecer. Mas vocês já tinham saído. Agradeço publicamente agora aqui. Muito obrigada. No caminho de Araçatuba até aqui, viemos conversando. E eu disse para ele, a vida é uma grande aventura, na qual todos morrem no final dela. Todos. Tem gente que fala para mim, eu não quero ficar velho. Eu falo, só tem uma segunda opção, morrer. Ou fica velho ou morre. Não tem outra. Todos nós vamos ter o corpo voltado para o pó e o espírito para Deus. Agora, queridos, na nossa caminhada, nós desenhamos a nossa eternidade, mas não só a nossa eternidade. Nós desenhamos que tipo de vida nós vamos ter aqui, enquanto caminhamos para a eternidade. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não está falando da vida eterna. Ele não está falando da ressurreição dos mortos. Vida abundante, com o corpo glorificado, nos céus, junto dele, num governo terreno. Vai ser abundante. Mas quando ele fala morte, roubo e destruição, ele não fala de vida eterna. Porque na vida eterna, Satanás não mata, não rouba e não destrói mais nada. Ele vai estar preso num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Então, morte, roubo e destruição é uma ação demoníaca para este tempo, esta caminhada, antes da primeira morte. Não é depois da primeira morte. A lei da responsabilidade vai definir a vida eterna. Aquele que pecar e se arrepender, terá o pecado cancelado. Vida eterna terá com Deus. O que não se arrepender, vai viver eternamente separado de Deus, na mão daquele que mata, rouba e destrói, que vai estar junto com ele num lago de fogo e de enxofre. A lei da herança não fala de vida eterna. A lei da herança não interfere na eternidade de uma pessoa. Quando você olha na Bíblia, os textos que falam de maldições, que são resultados de heranças espirituais, de pecados dos antepassados, ou heranças espirituais que vamos deixar para os nossos filhos por causa dos nossos próprios pecados.